Olá, Olá, tudo boa bem? tarde, tudo bem? Bom, minha gente, essa é mais uma transmissão do Psicóloga Pop com convidados. No mês de outubro, a gente está fazendo uma edição especial de assuntos de Halloween. Então, hoje a gente vai falar sobre... O que foi, produção? Não vai ter o retorno dela aqui. Ah, por quê? Você não pensou nisso para o convidado? Eu não sabia que ia ter como. Tem problema, depois a gente salva aí no YouTube. Eu vou encerrar o YouTube. Tá bom. Round Six foi a série com mais espectadores da Netflix. Inclusive nos Estados Unidos, onde não se fala, né? Eles não odeiam legenda, e Round Six está lá e está sendo uma grande febre. Aqui no Brasil, a gente também teve O Menino e a Menina que matou meus pais, a história da Suzane Richthofen. Temos uma série de séries de true crime por aí, então o que nos leva a crer que alguma parte de nós gosta da violência. Mas por que a gente gosta tanto da violência? Por que a violência atrai a gente? Por que a gente sente essa vontade de ver Round Six, inclusive crianças que não deveriam estar vendo, inclusive. Então, eu vou deixar a nossa convidada se apresentar para a gente discutir um pouquinho do porquê, né, porquê e como a gente é atraído pela violência. Então, Flávia, se apresente, por favor. Meu nome é Flávia, eu sou psicóloga clínica, já tenho bastante tempo, trabalho com terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. E esse assunto realmente da violência, né, das séries, dos fatos reais violentos, está muito sendo abordado, né, principalmente por conta dessa série do Round Six, né, está fazendo aí um sucesso, né? Você viu Round Six? Fiquei curiosa, fui dar uma olhada. Fiquei curiosa, fui dar uma olhada. Sim. Para você que está vindo diretamente de Marte, Sim, caindo diretamente nessa live, não sabe do que a gente está falando, sei lá, de repente você está vendo essa live lá no futuro, já que ela vai ficar gravada. Round Six basicamente é uma série que fala sobre pessoas que não têm dinheiro na Coreia do Sul e que vão jogar ou para ganhar dinheiro ou para manter a sua vida, entendeu? Na verdade, se você perder o jogo ali, você perde a sua vida também. Então, no intuito de ganhar o dinheiro, né? Depois é que eles entendem que ser eliminado é perder a vida, né? Sim. No infame jogo da batatinha 1, 2, 3, não é isso? Né? E aí, depois daquilo dali, o negócio fica tenso. Eu fiquei muito curiosa, assim, né? Porque geralmente séries coreanas, é claro que depois do Parasita, tudo na Coreia, tudo que é coreano começou a ter uma visibilidade muito maior. Mas eu fiquei curiosa por que uma série em que, assim, pra mim, de fato, ela é bem pesada, né? Round Six eu achei muito pesada, tem uns episódios muito pesados. Mas você não consegue parar de ver, pelo menos essa foi a minha experiência. Eu tô falando aqui de uma experiência muito particular minha. Quando eu comecei a ver, eu não consegui parar de ver. Como é que foi a experiência de ver Round Six pra você? Eu não vi tudo, vi algumas partes, mas a experiência foi a mesma, né? Eu fiquei querendo entender a história e o que ia acontecer com o personagem ali, né? O que ia acontecer com ele, o personagem principal, e os que estavam envolvidos ali. Dá essa curiosidade, né? Sim, sim. E tem uma coisa interessante, assim, a gente falando sobre a violência, né? O filme da Suzane também foi bastante comentado, o filme com a Carla Dias. Algumas pessoas são contra, outras são a favor. A gente tem uma série de polêmicas quando se trata desse tipo de série que fala sobre violência. E eu compreendo, assim, né, que as pessoas têm uma certa dificuldade. Mas eu acho que sempre, né,
a violência esteve presente na nossa vida, porque a violência ela faz parte da gente, ela é um mecanismo de sobrevivência, a violência. Então, a gente está falando de alguma coisa que faz muito parte do ser humano, e eu acho que é por isso que atrai a gente. Não atrai a gente desde agora, né? A gente tem os gladiadores, a gente tem as histórias dos irmãos Grimm lá, né? Que os irmãos Grimm, na verdade, transformaram as histórias sangrentas em histórias mais palatáveis, mas as histórias de violência, a gente tem um interesse em saber, né, em ver tudo que acontece com o outro ser humano, né? Então a violência também faz parte disso, né? Do que acontece com o outro. E aí tem esse olhar, né? Essa busca, é uma busca mesmo, porque se você for olhar, tem pessoas que procuram na internet, né? Vão lá ver, sabe de coisas que aconteceram, assim, bem violentas e vão lá olhar, né? Ver o que aconteceu. Sim. Então você tem aí, por exemplo, aqueles programas vespertinos da televisão, que basicamente eles espirram sangue, né, na nossa cara. Você tem um termo que é bem interessante, que surgiu lá nos anos 2000, junto com o lançamento de Jogos Mortais, que é o torture porn, né, que é a tortura pornográfica, ou seja, o gore pelo gore. E aí a gente tem filmes como Centopeia Humana, que eu não vi, temos filmes como Jogos Mortais, que eu só vi um, vi enganada, minha gente. Meu pai me enganou. E eu não assisti. O que era aquilo. O Albergue, que eu também não assisti. Mas você tem muito desses filmes, você tem um público muito fiel, muito grande desses filmes. E eu vi que essa questão de você gostar de filme de terror, eu achei interessante, é uma questão genética. Eu sei que também tem a questão do cérebro, né? O nosso cérebro, ele tem uma responsabilidade por isso, né? Junto com nossas emoções ali, né? Então, quando a gente assiste cenas assim de terror, de violência, né? A gente tem uma produção, né, de neurotransmissores, de hormônios, né, que nos fazem sentir emoções fortes, né? E essas emoções, né, quando a gente sente e percebe que aquilo que a gente está vendo não é real, né, como num filme, ou numa situação verídica mesmo, né? Casos de verdade, de violência, mas que a gente percebe que não é com a gente tem uma maior facilidade de lidar com essas emoções que são despertadas em nós, porque a gente está, de certa forma, assistindo e vendo num ambiente seguro, né? E tem uma maior facilidade de lidar com essas emoções. E assim, tem uma pesquisa que fala que alguns de nós, principalmente homens, gostar de filme de terror, gostar desse tipo de conteúdo tem muito a ver com testosterona. Então, assim, alguns de nós produzem dopamina mais endorfina vendo filme de terror do que vendo comédia romântica. Tem lá essa pesquisa, eu vou botar essa pesquisa ali. E eu achei isso muito interessante, né? E está relacionado com o alívio que as pessoas sentem quando a Final Girl, né, a linguagem cinematográfica, a Final Girl é aquela menina, que geralmente é uma menina virgem, de preferência. Porque, assim, em filme de terror, se você transar, você vai morrer. Assim, né? Tenha certeza. O filme de terror é cheio dos arquétipos, né? Você tem o arquétipo da boa moça, que é virgem, você tem o arquétipo da moça que é descarada, você tem o arquétipo do atleta. Então, a Final Girl geralmente é a moça virgem. Então, a moça virgem, ela vai conseguir combater o mal. Então, tem muito essa ideia no filme de terror do bem versus o mal. Então, eu acho que existe uma fantasia, às vezes, de algumas pessoas, de quem assiste filme de terror ou quem curte séries como Round Six, aqui que a gente está falando,
são pessoas que, ai meu Deus, essa pessoa tem alguma coisa errada. Não. Por que que ela gosta de ver? Não tem nada de errado, Não, assim, não né? tem nada de errado. Isso é uma curiosidade, né, que todos nós temos, é a curiosidade para saber o que está acontecendo, como eu falei antes, né, com outro ser humano, e isso mexe com as nossas emoções, né, mexe com a forma como a gente lida com as emoções, né, então não é algo preocupante se assistir uma série, um filme de terror. Tem pessoas que vão gostar mais, tem pessoas que vão gostar menos, né? Mas está dentro do nosso universo de realidade, de a violência. E assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que existe uma tendência de higienização para crianças e adolescentes que eu acho também que é ruim. Né? Então, o que é essa higienização? Né? A violência ela parte da vida. Quando você está vendo um filme de terror, você está vendo que existem pessoas ruins no mundo. Você está vendo que existem situações que não são as ideais. E, de alguma forma, isso te ensina também alguma coisa, né? Isso te ensina que existem vários tipos de pessoas, né? Até filmes de sobrenatural mesmo. Tanto que a gente estava falando aqui das histórias infantis, as histórias infantis, elas eram feitas para ensinar e falar da realidade para as crianças. Então, quando você pega uma história como A Bela e a Fera, eu já acho uma história equivocada, que devo dizer, né? Que uma pessoa que se apaixona por um cara que sequestrou o pai dela, depois sequestra ela, já acho um relacionamento abusivo, mas pode ser um pouco militante demais. Mas é uma história que vai falar sobre casamentos forçados na Idade Média, enfim, né? Que era o que acontecia com as meninas. As meninas de 13, 14 anos, elas se casavam forçadamente com homens mais velhos. Então tinha toda uma preparação através dessas histórias para a realidade da vida. E assim, é uma coisa que eu acho muito interessante, é porque na minha época o cravo brigava com a rosa, entendeu? O cravo saía ferido e a rosa despedaçada. Sim, hoje não pode mais. Entendeu? Não pode mais essas musiquinhas, realmente. Mas as histórias em si falam, né? Faz parte da existência, né? Então está num contexto global, né? Para onde a gente olha, né? Tem essa perspectiva, né? Agora, quando você fala dessa questão das crianças, né? Não é filme de terror, não acho que seja adequado, né? Para que crianças vejam, né? Elas não têm esse discernimento ainda direito, né? O próprio cérebro, né? Ainda não está formado o suficiente, né? O córtex pré-frontal para ela poder fazer essa análise toda de consciência, né? Então pode ser, né? Geralmente é bem prejudicial para as crianças, né? Além de, assim, ela não fazer o entendimento, né? Da fantasia, da realidade, né? Tem também a questão de poder criar uma imagem de mundo perigoso, né, numa intensidade maior, né, de um mundo ser muito perigoso, de as pessoas serem muito perigosas, de então a violência é uma forma de resolver problemas, né? Então, assim, para a criança, como não tem capacidade de fazer, né, esse raciocínio todo em cima, é uma questão bem, né, que os pais devem ficar atentos, né? E não é à toa que, não é à toa que os filmes de terror, a classificação etária é para criança, né? Não é nem para adolescente novinho, é 16, como a Round Six, né? 16, é acima disso, né? Que é para poder ter aí um pouco de capacidade de entender ali, né? Eu vejo uma coisa assim que eu acho engraçada, que é o seguinte. A série de terror, as pesquisas, elas falam que série de terror, filme de terror,
elas geram dois efeitos. E aí vai depender do seu temperamento. Você gera empatia. Porque quando eu vi Round Six, eu devo dizer que eu torci pro Ali, minha gente. Né? Quem não viu a série, o Ali é a pessoa mais fofa. O paquistanês, é a coisa mais fofa do universo é o Ali. E eu tava muito torcendo, com o coração aberto. Eu não tava nem torcendo pro protagonista. E toda vez que eu vejo um filme de terror, na verdade, o meu, Ariadne, meu senso de empatia por um personagem, quando ele é bem construído. Porque tem filme que não é tem mal nenhuma construído, historinha você ali pra suficiente ninguém, para... né? Você até já morre, você nem... Não. Eu tava torcendo muito por ele. E eu fiquei muito triste. Spoiler, não vou dizer, não vou falar mais do que isso. Eu fiquei muito triste. Então, assim, as pesquisas falam também que filmes de terror, para a idade adequada, é claro, você tem toda a razão, ele pode gerar esse senso de empatia, Sim, porque você torce. Né? Você torce. Casamento Sangrento, né? Não sei se vocês já viram Casamento Sangrento. Casamento Sangrento é maravilhoso, tem uma Final Girl maravilhosa. Casamento Sangrento é um filme que a menina vai casar com um cara que é de uma família rica, que faz jogos, tipo, imagina que é o filho do dono da estrela. Só que na lua de mel, ela precisa jogar um jogo, né? E pode sair qualquer jogo, e sai pra ela o hide and seek. Só que o hide and seek, ela tem que se esconder. Se alguém achar, mata ela, entendeu? A ideia é essa. Só que ela tá muito inocente, assim, né? E a gente torce muito por ela, até o final, né? É claro que ela vence, porque ela é uma Final Girl, assim, loura, não sei, mas ela é muito legal. Então, assim, você acaba gerando a empatia, mas você também pode gerar a desensibilização e a habituação da violência. E é tão difícil você saber o ponto, quem é essa pessoa, porque existem pessoas que naturalmente nascem com um temperamento mais empático e tem pessoas que já nascem com um temperamento um pouquinho mais violento. Então, eu acho que também uma dica que a gente pode dar, né, falando sobre violência, principalmente para crianças e adolescentes, mesmo se o seu filho tem 16 anos e vai ver Round Six, senta com ele e vê. Conversar, né? Ver a perspectiva dele, o que ele questiona, está entendendo, pergunta. Né? É importante ter esse acompanhamento de um adolescente. A gente não está falando de criança aqui, a gente está falando de adolescente, né? Ter esse acompanhamento, entender que impacto aquilo ali está tendo para ele, né? Porque pode criar, assim, essa questão da desensibilização, uma habituação, né? Com aquelas questões da violência, que era isso, essa insensibilidade, né? Isso quando se assiste muito, né? Quando é uma frequência, né? Quando aquilo ali é uma constante para você, aquilo é meio que banalizado, né? Então gera essa questão dessa insensibilidade, né? Sobre as questões violentas, né? E para que essa sensibilidade volte a acontecer, às vezes as pessoas vão procurando coisas mais violentas ainda, né? Mais chocantes, né? Mas é realmente fundamental que os pais tenham esse olhar aí de acompanhamento do que os adolescentes estão vendo e conversar, porque pode ter né, entender o que está acontecendo, o que está motivando, uma série de coisas. Aquelas ações violentas, né? E eu acho que também a gente é tão atraído pela violência. Tem um livro que é maravilhoso, especialmente para psicólogos, porque a gente tende a ver o mundo de uma forma muito preto e branco, né? Fulano é bom, os extremos, ciclano né? É ruim. Todos nós temos a violência dentro da gente. Então, assim, eu lembro quando eu fui casar, não sei se você já teve esse dia de fúria, esse momento de fúria na sua vida. Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, na vida. Mas eu lembro que uma vez eu fui casar. O dia que eu casei, eu fui pro shopping e minha irmã tinha uns 10 anos. Eu tenho uma irmã que é bem mais nova que eu. E assim, eu já estava nervosa naquela situação. E estava minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, com a minha mãe na frente. Eu fui porque eu tinha que comprar um brinco no dia do meu casamento. E aí, a minha irmã mais nova estava aqui na minha frente e eu estava meio desconectada. Porque quando você vai casar, você fica meio desconectada, né? Parece que você está em outro mundo, outro universo, você está nervosa.
E eu vi um cara do outro lado da escada rolante, a gente subindo a escada rolante, e um outro cara do outro lado da escada rolante, então a gente estava subindo, ele estava descendo. Um senhor, para não chamar de velho, para ser politicamente correta, mas assim, ele começou a mexer com a minha irmã, que tinha uns 10 anos de idade. Menina, eu virei um monstro. Eu comecei a xingar aquele homem. Eu queria pular para o outro lado da escada rolante. Eu falei que eu ia bater nele. Eu desci, depois minha mãe e a minha amiga sem entender nada, porque elas não tinham visto. Saiu uma raiva de dentro de mim que eu nunca mais tive na minha vida, né? Aquela raiva. E minha irmã também não entendeu nada. Ela tinha 10 anos de idade. E eu falei com... Porque se eu tivesse pego aquele cara, Sim, eu não sei, eu acho que eu teria é batido impossível. de verdade. Ainda bem que eu não peguei, sabe? Ainda bem, porque se eu pudesse, eu tivesse... Então, assim, eu percebi naquele dia que a raiva vivia dentro de mim. Existia alguma coisa que me geraria o gatilho para eu ter aquela raiva que eu falo, meu Deus, eu nunca faria isso na minha vida. Então, eu nunca mais falei isso. Eu falei, olha, usualmente eu não farei isso na minha vida, mas pode ter uma situação de defesa, de ameaça a uma pessoa que eu amo, filho ou irmã, que talvez me fizesse tirar essa parte minha para fora, essa parte que eu nem sabia que existia. Você já viveu alguma situação assim? Que eu agiria e até agir com violência, né? Uma situação assim também de abuso, em que houve realmente uma questão de contato físico e eu repeli com agressividade, né? Então a gente tem dentro da gente isso é um mecanismo de defesa, né? Isso né? No momento foi necessário. E se a gente tirar isso extremamente da gente, vulnerável, gente... né? Fica vulnerável. A então a gente tem realmente isso. Sim. E aí eu vejo que as pessoas elas tendem a demonizarem isso daí, né? Claro que a gente não pode sair por aí batendo em todo mundo, mas voltando ao livro, tem um livro que se chama Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. E eu acho o título desse livro sensacional, porque quem nunca, né? Eu odeio casos de violência contra a criança. Isso é o tipo de coisa que realmente me angustia e me traz muita raiva. Então, assim, eu devo dizer que no pensamento eu já devo ter batido em muita gente, assim, né? Você pensa, e é isso, né? A gente tem uma censura que aquela pessoa que comete um crime, ela não tem, pelo menos naquele momento, né? A gente tem esse olhar, né, de que ela é errada, né? Mas existe um contexto, né, a nível de sobrevivência, essas questões assim, às vezes a gente tem que lançar mão realmente disso, né? Essa questão da violência que você fala assim contra as crianças realmente é complicado porque me choca bastante também porque não há possibilidade de defesa, né? Não tem como se defender, né? Então é uma violência e assim, a gente também tem que ter um olhar, né, nessa questão dos filmes de terror e de violência, para não achar que a violência também justifica tudo, né? Porque nos enredos, né, de muitos filmes que a gente vê, né, as pessoas ali que cometem a violência às vezes estão protegendo uma família, estão protegendo, né, assim, o seu território, estão, né? E usam mão da violência nesse sentido, só que também não é a única possibilidade de defesa, né? Então é interessante se perceber que não justifica, não é, com certeza, não justifica ali o ato de violência, né? As pessoas... Acho que a gente tem que ter muito cuidado com a narrativa que se cria, né? Porque você pode acabar... realmente ali quem está sofrendo, né, a vítima, ela merece, né?
ela merece e tal. Então, ter esse olhar de entender ali qual é o enredo, porque não é justificável, né? A gente tem que entender o filme de terror como uma catarse, ou uma série como Round Six, como uma catarse simbólica, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, assim, pra gente. Não tem problema você fazer uma catarse simbólica. Eu lembro que um filme que foi catarticamente muito simbólico... Oi, voltou? Oi? Oi, voltou. Um filme que eu lembro que foi catarticamente muito simbólico para mim foi o Corra, né? Então, o Corra, você tem lá as pessoas sendo extremamente racistas, e quando tem aquele final que ele vai lá e extermina a família toda, existe uma catarse muito simbólica do extérmino do racismo ali, né? Então, mas você tem que entender que aquilo é simbólico. Os filmes de terror, eles são muito simbólicos, assim, todos eles. Filme de zumbi geralmente está relacionado com capitalismo. O Corra é o fim do racismo. Você não, no filme de terror, geralmente você não mata alguém, você está matando um conceito. Quando você vai ver Round Six, é um símbolo, Então, quando você vai ver Round Six lá, para mim uma coisa altamente catártica foi quando eu não sei falar o nome das pessoas, né? Mas é quando o cara com a tatuagem lá no pescoço, ele é jogado da ponte lá. Desculpa, gente, pelo spoiler. Mas já tá em tudo quanto é coisa de TikTok. É um símbolo. O inimigo no filme de terror ele é sempre uma simbologia do mal. Ele não é uma pessoa em si. E não tem problema, né? A pessoa fala, mas você vai torcer para alguém morrer. Gente, eu vejo filme de roubo, eu não assalto banco. Eu torço lá no 12 Homens e um Segredo, né? Eu falo, ai, rouba mesmo, roube, por favor. Eu sou essa pessoa que torce, assim, né? Mas aquilo dali é uma catarse. É uma questão Dá um alívio, né? Não é dá um alívio, né? Dá um alívio. Ele era mal, fazendo mal ali, prejudicando as pessoas, não sei o quê. E de repente, ele vai embora lá, né? Então, opa, dá um alívio mesmo. Eu acho que o filme de terror, ele dá uma sensação, o gênero terror, de que você pode se livrar do mal do mundo. Que é uma coisa que na vida real a gente não pode. Né? Mesmo que você queira, vamos imaginar que você queira ser o John esse é um Wick filme da que vida, eu vi, que é o cara que sai matando todo mundo. E eu achei, assim, não gostei da historiazinha do enredo, né? Então eu só consegui perceber que era matança atrás de matança sem e não gostei. Aquilo dali é testosterona pura, meu marido ama. É só tipo Busca Implacável. Busca Implacável eu gosto, também. né? Eu amo Busca Implacável. Mas é diferente o Busca. Eu achei que esse do John Wick não tinha um enredo que sustentasse ali também aqueles tiros todos e aquelas coisas. Sim. Mas tem alguma coisa da catarse. A gente vai ter uma live aqui falando, por exemplo, sobre videogame. E videogame é a mesma coisa. Não é o videogame que faz um transtorno de conduta. Não é o filme de terror que faz o seu filho, sua filha violento. É claro que há uma conjuntura de coisas e dentro dessa conjuntura é sua responsabilidade como pai, como mãe, como cidadão, garantir que uma criança não seja violentada. Porque quando uma criança está vendo alguma coisa que não é para a idade dela, seja sexo ou violência... Uma violência, ela não tem capacidade de lidar com uma violência contra ela. Reverberando ali de como, né? Não tem como processar. Né? Tem como processar. Exatamente. E você sabe que eu lembro muito, assim, eu jogava Mortal Kombat, isso é uma coisa que eu vou falar mais na live falando sobre games, falando sobre filmes.
eu lembro de um filme que eu falo que é o filme mais traumático da minha vida. Foi o filme de terror, mais de terror que eu já vi na minha vida, né? Que é um filme chamado Radio Flyer. É um filme que tem... Eu amava Elijah Wood, gente. Para quem não sabe, Elijah Wood é o Frodo do Senhor dos Anéis. Sim, meu passado me condena. Ele foi meu primeiro crush da vida. Ele e o Michael J. Fox, que são, inclusive, um parecido com o outro, né? Ou seja, eu tenho um tipo... eu ficava muito apaixonada. E eu lembro que passava um filme chamado Radio Flyer, que era o Elijah Wood pequeno com o outro garotinho. Eles eram irmãos. E o pai, o padrasto deles, batia no irmão menor, não batia no irmão mais velho. E para mim aquilo dali é um filme de terror. Nossa, foi a coisa que mais me angustiou na vida, foi esse filme. Porque eles construíam um aviãozinho para fugir com um carrinho vermelho, aquele carrinho que puxa, assim, né? Que você tem um negocinho que puxa. Nenhum filme de tripa, cortar e tal, pra mim foi pior que aquilo. E o segundo filme, que pra mim, assim, eu nunca mais vou ver esse filme, outros dois filmes, eu não falo assim, eu vi uma vez por ofício e nunca mais eu quero ver. Não porque eles sejam filmes ruins, mas porque eu não dou conta. É o Cidade de Deus e o Preciosa. Cidade de Deus tem uma cena que é considerada a cena mais violenta, uma das cenas mais violentas do mundo, que é a cena que o garotinho tem que atirar no outro garotinho. Eu já não Cidade de Deus? Não tem sido uma a minha porrada. escolha na hora de assistir um filme, filmes assim com tanta violência e filmes de terror. Não, já teve uma época, né, da adolescência, então, nossa, mas já faz um bom tempo. Então não vi, mas isso que você falou dessa questão desse filme, né, que retrata essas duas crianças, né, isso toca bem naquela questão da empatia, né, como a gente falou, né, de ver aquilo ali como uma possibilidade, diferente desses que a gente vê que só tem as tripas, como você falou, né. Então são tipos de violência em que a gente percebe uma questão mais real, né, uma possibilidade ali. Isso. Que assim, assusta, dá um medo, né? Tem todas aquelas emoções ativadas, mas você consegue fazer bem a separação ali da ficção e realidade, né? Que é diferente desse tipo de filme que aborda uma coisa mais real, né? Nessas questões da violência do cotidiano, né? Da vida real ali. Então é realmente mais chocante, né? Sim, eu acho que aquilo dali, a gente, como você bem disse, eu acho que tanto Cidade de Deus, quanto Radio Flyer, quanto Preciosa, que também é um filme que me gerou emoções muito intensas, é diferente de um Round Six, que eu sei que é improvável, fantasia, né? Que vai ter um bilionário que vai botar... chega a ser uma fantasia. Então é um terror seguro. Tá dizendo a nossa aquilo ali... o tempo todo tá dizendo pra gente que não. Michael Myers não existe. Isso, né? Pânico na Floresta não existe. O albergue não existe. Mas existe a Cidade de Deus. Existem crianças que vivem aquilo dali. Existe a Preciosa, né? Que sofre violência do pai e da mãe, que engravida com 13, 14 anos do próprio... Então, assim, do próprio pai. Então, assim, essa violência é uma violência que me pega mais. Me gera mais danos, apesar de eu não gostar de gore, né? Eu não gosto, não acho... Quando eu era adolescente, eu devo dizer que eu gostava. E quem não viu, tem um post falando por que adolescentes amam filme de terror. E eu amava Pânico, assim, né? Pânico era o grande filme de terror da minha época. Você falou que você gostava de filme de terror na adolescência. Quais eram os filmes de terror assim, que você gostava mais? Posso te dizer que eu nem lembro, viu? Eu sou difícil de guardar nome de filme, tô achando o máximo você falar uma porção de nome de filme. Mas como eu sou difícil de guardar nomes e já faz um pouquinho de tempo a questão da adolescência, eu não consigo lembrar de nenhum nome de filme assim, mas eu lembro que eu assistia, ficava olhando dedos, né? E tinha toda aquela questão, mas assim, nome eu não
Não consigo ver nenhum assim na mente agora. Mas tem. Uhum. Fala. Eu lembro de vários, assim, porque eu sentia Mas eu lembro na época medo, que eu sentia Flávia. medo também, Então, mas assim, tudo não, que é não muito... fica marcado o nome, assim, não ficou marcado. Sim, Agora, assim, sim. sempre, como você falou, os filmes que retratam a questão de uma realidade possível, né? Sempre me chocaram muito mais. E são filmes que, assim, quando a gente assiste um terror que é muita ficção, né? Que é muita mentira, as tripas, aquelas fantasias, aquela coisa, né? Quando o filme termina, dá uma sensação de que aquilo acabou, né? Então ali a nossa emoção, aquelas emoções fortes todas que a gente sente, tudo naquele momento que o filme ele termina, você sente um alívio, aquilo acabou, né? Quando você assiste um filme que tem essa possibilidade dessa violência real, que a gente sabe que existe, né, e que a gente fica muito impactado, quando o filme termina, você acaba ainda levando aquilo, né? Porque acabou ali na tela, mas você sabe que de alguma forma aquela violência está aí, né? Então é uma coisa que a gente leva mais. Sim. O Round Six, né? Que é o grande coisa de terror agora, e mães me mandando mensagem, o que você acha, né, das crianças, escolas falando, né, associação de pediatria falando por favor, e falando, né, que é mais perigoso porque eles associam mortes com jogos. Gente, olha, a violência tá aí desde que o mundo é mundo, tá? Pra mim, só falta o cara da Netflix, né? Eu esqueci lá o nome dele, que eu não sei falar o nome coreano, de ter que virar e falar assim: você, pai, você, mãe, se o seu filho não tem 16 anos, assista por sua conta e risco. O que a Netflix vai fazer, né? A gente tem uma série de mecanismos que são mecanismos para proteção da criança e do adolescente. Você tem contas de Netflix que você pode fazer, né? Uma lá, senha. né? Alteração para a idade. Sim. Os filmes de terror sempre existiram. Os filmes de terror, inclusive, né? Tem gente que fala, não sei por que ele existe. Ele existe porque o filme de terror, né? A série de terror, como a gente já disse, ele ensina. Ensina. Fala que o mal existe no mundo. Eu aprendi muito sobre violência contra a mulher em filme de terror, né? Porque filme de terror, a violência é muito mais... E na vida também, a violência é muito mais contra a mulher do que contra os homens. O filme de terror, ele faz uma catarse que é uma catarse saudável da nossa própria raiva, pela simbologia, porque a gente não está vendo a pessoa morrer simbolicamente, a gente está vendo um sistema morrer, a maldade morrer, o mal do mundo morrer. Então, existe uma catarse e acaba gerando num ambiente controlado emoções intensas que a gente não quer ter num ambiente normal, saudável. Então, assim, eu vou ter uma emoção forte de medo, de ansiedade, mas ao mesmo tempo controlada. E a gente gosta de sentir essas emoções mais fortes, né? Sim, igual a montanha-russa. É uma emoção ativada, que ela tem um horário para começar e um horário para terminar. Né? Como você fala da montanha-russa. Você entra ali, você sente e quando terminou, acabou. Né? Então, você tem um controle sobre isso, né? E existe uma busca realmente, né, das emoções, né? E os filmes, né, o terror proporcionam isso, né? É muito ativante, você fica, né, tenso ali, você está com medo, né? E você sente até o coração acelerar, tem uma série de coisas envolvidas ali, e aí você sabe que o filme vai terminar e aquilo ali vai terminar. Né? E você tem uma adrenalina que até certo ponto é saudável. A adrenalina até certo ponto do filme de terror, ela é saudável para a gente. Ela é catártica para a gente. Igual quando você vai jogar um jogo como Silent Hill,
que é um jogo de terror, quando você vai jogar um Mortal Kombat, que eu era fã número 1 de Mortal Kombat, não mato uma mosca, gente. Sou uma pessoa que ama gatinhos e bichinhos e coisas fofas. Mas, assim, eu amava Mortal Kombat. Existe uma catarse também daquela violência que já existe em você. E até determinado ponto, se você sabe separar uma coisa da outra, né? E isso é por isso que os filmes de terror, eles têm classificação indicativa, é saudável. É saudável. Rua do Medo, que foi o último, assim, o Rua do Medo é um filme para adolescentes, né? Não, que tem 3 partes, você viu esse? Esse é muito legalzinho. Esse é muito legalzinho. não. Sem filhos, por enquanto. A minha melhor amiga fala que o meu segredo é esse, que eu não tenho filhos por enquanto, então dá pra ver muito mais coisa. Ano que vem, possivelmente, isso acaba. Ou eu vou ficar sacolejando a criança enquanto vejo o mas filme. eu acho que o grande, voltando um pouquinho para o Round 6, do momento de estar tendo esse comentário todo, né? Porque é uma série de muita violência, mas que traz bastante lúdico e infantil, né? Então fica uma coisa mais chocante, mais impressionante, talvez, né? E acaba se tornando uma maior atratividade para as crianças também, né? Nesse sentido, né? Contra esse... Mas você, assim, né? É claro, esse gênero de jogos e a sobrevivência de um só, aqui não é muito famoso, mas ele o gênero se chama Battle Royale. Então, Battle Royale é uma coisa bem asiática, bem coreana. Você tem milhares não, mas centenas de filmes de Battle Royale na Coreia. Aqui no Ocidente, a gente viu Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é um filme desse Battle Royale. E, assim, desde antes, né, quando a gente pensa, por exemplo, em gladiadores, os gladiadores, eles também estão brincando de fugir de alguma coisa, né? Apesar da grande violência que tem ali. Essas coisas sempre se misturaram um pouco. Falando sobre o Round 6, eu pesquisei bastante sobre a série, por motivos próprios. Eu gosto de pesquisar sobre coisas. Então, o criador da série falou que ele botou jogos conhecidos do público coreano, porque ele queria que a gente focasse mais na interação das personagens do que na tarefa em si. Então, as tarefas, elas tinham que ser muito simples para que o público, ao invés de focar naquelas reações e nas conexões, acabasse focando, mas qual era a regra mesmo? O que tinha que acontecer? Mas o que é? E assim, né? Pior que eu acredito nele. Eu acho que, como roteiro, quando ele faz isso, para mim faz sentido o que ele diz. Mas, de fato, isso gera uma atração maior das crianças. Mas, de novo, ainda acho que a grande responsabilidade do que os nossos filhos veem é nossa. Nossos filhos, afilhados, sobrinhos, né? A gente está falando aqui de Round 6, mas uma coisa que me choca mais do que Round 6 me choca. Uma criança de 10 anos ver Round 6, é claro que me choca. Mas o que me choca mais que isso, sabe o quê? É ver meninas de 12 anos com um exemplar de 50 tons de cinza embaixo do braço. Que fala de violência. Lendo e querendo Christian Grey, achando que... Porque, assim, isso é... O 50 tons de cinza é menos lúdico do que o Round 6, e a gente está falando de relações abusivas aqui, né? Então, assim, é um flerte com a violência, com o abuso psicológico, sexual, que me chama atenção. Sobre o Round 6, a gente tem hoje uma problemática maior do que o Round 6, que é, né, como controlar aquilo que as crianças veem. Porque tem crianças que eu atendo que a mãe e o pai não deixaram ver. Né? Crianças de 10, 12, né? Mas elas vão lá no TikTok e tem pedaços de cena do Round 6. Como é que a gente controla isso também? É difícil, né? Fazer esse monitoramento, porque quando a gente fala nesse
dos pais com as crianças, é um monitoramento mesmo. Você tem que estar ali, né, monitorando e dizendo não mesmo, né, não pode e tal, mas é uma coisa que acaba surgindo, porque hoje em dia, como você fala, né, as crianças, 8, 10 anos, tudo com o celular na mão, né, com acesso à internet, né, e leva para a escola, e leva para outros lugares, e não como fazer essa questão desse monitoramento, né? Muito difícil, até porque quando a gente fala de violência, né, tá bem atento a todas as possibilidades de contato com essa violência. Não é só na questão dos filmes nem nada, como você falou dos programas, né, de televisão, né? Os pais às vezes estão assistindo o seu jornal, estão assistindo esses programas que têm uma pegada mais de ficar falando das violências cotidianas, né? E os pais estão assistindo aquilo ali porque é um jornal, né? Não é um filme, não é alguma coisa, e acham que talvez também não tenha nenhum problema, mas está tendo contato com aquelas notícias e imagens de violência, né? Então, sim, esse olhar e esse cuidado é muito complexo, né? Porque envolve uma série de circunstâncias da vida do dia a dia, que não é só essa questão desses filmes aí, dessas séries e... Sim. Animes, desenhos. E, assim, eu acho que eu vou bater nessa tecla para sempre, que a gente não pode demonizar nada, né? Aquela coisa, né? Crianças têm interesse por violência, porque são seres humanos, têm interesse por sexo, porque são seres humanos. O que elas não têm é capacidade de imaturidade para digerir aquilo. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte de monitorar os nossos filhos para preservar a infância e a inocência deles, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa conversar sobre essas coisas. Não adianta a gente botar os nossos filhos no Fantástico Mundo de Bob, sabe? Ah, não, o mal não existe, porque não, todos somos queridos e bons. E aí a gente começa a ir para um lado de que o cravo não pode brigar com a rosa, né? Porque não pode. Porque... Não, as pessoas brigam. Né? Então vamos discutir sobre isso. Não, o cravo não morre. Não pode, tá vendo que eles brigaram? Foi bom pra eles, que a música vai falando, ferido, né? E a rosa despedaçada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Então, a gente sai ferido e despedaçado quando a gente usa a violência. Porque eu percebo também movimentos muito radicais em relação a algumas coisas que eu fico assim, caramba, né? Eu lembro de mães dizendo para mim que não deixaram os filhos verem o começo do Procurando Nemo, porque a mãe do Nemo morreu. Ou então ver Rei Leão, em que o Simba é morto pelo Scar. Gente, são ritos de passagem da nossa vida, da gente entender a natureza humana, a gente entender a morte, a gente entender a violência, que a maldade existe. E é claro que a gente vai conversando, a gente vai esclarecendo aquilo para a criança e a gente vai até falando que aquilo dali não é uma forma. Eu não acho que você proteger completamente um ser humano, botar numa bolha, também seja... E nem tem como colocar nessa bolha, né? Porque nós somos seres sociáveis e a gente não frequenta só a nossa casa, a gente não está ali só dentro da nossa casa. Não tem como fazer essa bolha, né? Você vai para a escola, você vai para uma série de outros lugares, né? E não tem como fazer esse corte completo, né? Pode e não pode, vai ter acesso e não vai ter acesso. Em algum momento vai ter acesso a essas questões, né? E o importante é conversar e entender e conseguir ali, né? A gente está falando criança, né? Ela não tem essa capacidade ainda de processar essas coisas por si só, né? Então ela precisa da ajuda de quem tem essa capacidade ali para ajudar ela a entender a situação, né? E fazer todo
raciocínio em cima da situação, né? Sim. Então, assim, gente, para a gente encerrar nossa live aqui, né, para a gente começar a fazer uma conclusão, para não ficar várias ideias soltas. Vamos lá. Me ajude, Flávia. Primeiro de tudo, Sim. a violência sempre fez parte da vida humana, né? A violência, ela faz parte da gente. Então, se você acha que você é um ser muito querido, gratiluz, né? E que você não tem violência dentro de si, você está enganado. E tem uma coisa, eu acho que é budista, que fala que é melhor que a gente esteja consciente a sombra disso, e a que luz, a gente né? negue isso, né? A sombra e a luz. Exatamente. A sombra e a luz. A sombra e a luz estão aí o tempo todo, né? Até o arquétipo da mãe, né? A mãe quer amor, Sim. mãe é amor, mas mãe é sufocamento também, né? Aí a gente tem Psicose aí, né? O filme Psicose, que pega o arquétipo da mãe, essa mãe sufocadora. Então, todos nós temos, a violência faz parte da gente. A violência não é a resposta para as questões, mas às vezes sim, ela se faz necessária para a gente se proteger. Então, assim, a gente acaba, esse tanto de violência que a gente tem, a gente acaba tendo que destiná-la para um outro lugar, né? Que a gente às vezes faz isso com o trabalho, a gente faz isso com a brincadeira, a gente faz... Mas como ela faz parte da gente, muitas vezes a gente destina e tem uma catarse a partir de filmes e séries de terror que fazem com que a gente derrote o mal num ambiente que é seguro, menos ansiogênico, que tem hora, começo, meio e fim, né? E a gente tem um controle sobre isso. Ou seja, quem gosta de filme de terror, quem tá amando Round Six e tem idade para isso, não vejo problema algum. Não há problema. Eu mesma vi tudo basicamente numa tacada só. Fiquei com raiva de uns. Devo dizer que senti um certo prazer quando morreram. Outros eu senti uma empatia profunda e quase chorei quando faleceram. Teve um certo personagem que a gente achava que era uma coisa que era outra lá no final. A gente ficou com ódio também. Essas emoções, a arte, ela é uma forma da gente descarregar emoções de uma forma saudável. Então, não tem problema, não precisa ficar desesperado, achando, a pessoa gosta disso. Na verdade, a grande maioria dos youtubers, tem uns youtubers que são youtubers de terror, que eu vejo de vez em quando também, que é o Lucas, do Refúgio Cult. É legal, veja. O Getro, que só fala de filme de terror, o cara vê filme de terror, daqueles... São pessoas que cumprem todas as suas obrigações enquanto cidadãos, são pais de família, mas tem essa coisa de gostar desse gênero, porque algumas pessoas até biologicamente sentem mais prazer e descarregam mais adrenalina vendo filme de terror do que a gente, mas na pesquisa fala que elas têm tanto medo e tanta empatia quanto nós temos. A única coisa que a gente não pode fazer, né, Flavinha, é desensibilizar para a violência. Percebeu que seu filho está dessensibilizando, é natural, tá no colega. Não, aí já começa, não, tudo bem. A ter uma consequência negativa. Aí a gente se preocupa, seu moleque lá... Isso, você tá vendo que o moleque lá de 16 anos tá postando umas coisas mais violentas no Facebook, no Instagram, né? Que adolescente não usa Facebook mais. Aí você se preocupa, porque quando há uma dessensibilização da violência, aí a gente tem que se preocupar, tá? Isso tem a ver com temperamento. E violência humana, ela é muito mais complicada do que ver ou não filmes de terror. Não é isso? Com certeza. Ter a possibilidade de, como você falou, né, de se olhar mesmo, né, e entender, né, que aquilo está ali, está dentro da gente, o que fazer com isso, né, com essa violência, com essa raiva, todas essas emoções que socialmente são muito censuradas, mas que existem em todos nós, né? E o filme ali de terror, ele é uma possibilidade realmente de você
se permitir sentir isso e ter um controle, né, da situação, porque tem esse início, meio e fim. Exatamente. E se uma criança vê um filme fora da classificação etária dela, a responsabilidade não é do youtuber, vídeo no YouTube. A responsabilidade é dos pais. Sempre existiram filmes. Antigamente a gente tinha uma coisa chamada locadora. Na linha, né, Flavinha? Locadora. O que a locadora fazia? A locadora, ela tinha algumas tinham até uma era separada. Tinha uns filmes proibidos ali. Da minha época, né, gente? Embora tivesse as prateleiras, né, de comédia, de romance, de ação, eram expostas, né, os filmes eram separados por categoria, né? Essa categoria específica, né, de terror, sexo, não sei o que, era tudo lá escondidinho no final, e tinha, né, que ter toda uma Isso. Então é a mesma coisa se um pai nosso fosse lá, pegasse esse filme na locadora e deixasse a gente ver na nossa casa. A responsabilidade não é da locadora, a responsabilidade não é de quem criou esse filme, né? A responsabilidade é do meu pai. Falei aqui no começo dessa live que meu pai, sem querer, fez com que a gente visse Jogos Mortais 1, 2000 e... Eu não era mais criancinha não, tá, gente? Só pra vocês saberem, eu já era adolescente. Mas assim, eu lembro que a gente não sabia que meu pai comprou o DVD no camelô. Sim, pai, estou entregando você nessa live. Comprou o DVD no camelô. E aí, não tinha nem o nome oficial. Não era Jogos Mortais que estava na capinha do DVD. Estava escrito Ocelote. A gente não tinha ideia do que era. E aí, quando eu vi, eu fiquei assim, ó, muito chocada. Sim. Muito chocada. Então, você tem isso, né? E meu pai, nunca mais vi Jogos Mortais, não gosto. Eu nunca assisti. Acho que aquilo ali é violência pela violência. Pra mim, nem catarse tem naquilo dali. Tem então coisa é pra mim não faz catarse porque eu não dou conta. Eu assisti, eu falei assim, gente, cadê aí? Eu não consegui também. Achei tudo muita violência, sem... Não tinha pra quem torcer, né? Não tinha com quem empatizar, não tinha... Sim. Que a Reeves é bonita, a gente sabe, gente. Mas assim, né? A gente não vai empatizar só por causa disso, né? Sim. E assim, a empatia que a gente tem pela Final Girl ou pelo Final Boy, né? Geralmente a gente tem mais Final Girls do que Final Boys. Também é uma coisa positiva, né? A Final Girl representa a gente, o Final Boy representa a gente. Ou seja, isso também nos ajuda dentro de uma questão saudável, de uma pessoa que é saudável, paradoxalmente, a sentir mais empatia pelo outro, né? Então, assim, isso faz parte da curiosidade humana. E para finalizar, eu acho que tem a curiosidade humana. Por que alguém faz uma coisa que eu não faço? E pelo menos é isso que eu, como psicóloga, mas antes de ser psicóloga, eu levava, assim, de... O que faz alguém matar alguém? O que faz nessas séries de true crime, né? Porque, assim, eu nunca faria isso. E aí, tem uma curiosidade de tentar entender essa história dessa pessoa. Enfim, né? Sim. Eu acho que também tem uma curiosidade ali, né? Sim, e essa curiosidade a gente vê quando a gente fala mesmo da parte da violência real, né? Em que, como acontece no caso que você falou do filme, né, da Suzana e outros casos reais, que as pessoas vão pesquisar e vão procurar saber por que fez, o que levou a fazer, esse universo humano, essa curiosidade que a gente tem pelo humano, né, pelas coisas que acontecem com o ser humano, né, também vão para o lado da violência, né? Não é só saber quem é que está usando a roupa bonitinha na internet, né? Mas também quem faz as coisas, né? Que a gente fica de cabelo em pé. Sim. E o último momento aqui da nossa live com os meus convidados é a gente fazer
dar dicas para as pessoas sobre coisas que a gente acha legal. Não precisa ser exatamente sobre o tema, mas relacionado com o tema. Tô perdida. Se Então, for eu pra vou dar falar duas filme, dicas não sei. aqui. Eu vou dar. Pode falar livro, algum programa você viu. Eu gosto muito, tem 2 livros que eu gosto muito, que é o Homens Bons, Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. Eu acho que explica bem, de uma forma não maniqueísta, a violência, né? Porque os livros, tipo... Tem um livro de uma certa autora, que é muito famosa, que eu não vou falar o nome dela porque eu não quero ganhar processo, que é um livro extremamente maniqueísta, falando sobre pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial. E o que eu gosto desse livro, Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham, é que fala que a violência tem em todo mundo, é uma questão muitas vezes de quantidade e não de qualidade. E é nisso que eu também acredito. E tem o Sem Consciência, do Robert Harry. O Harry, ele é um cara que estuda psicopatia e é sensacional. E eu vou passar um filme que é um terror engraçadinho. É um terror existe terror fofinho? Esse explica os clichês do filme de terror, porque temos esses clichês, que é O Segredo da Cabana. O Segredo da Cabana, ele é um filme slasher, quer dizer, tem um assassino. Na verdade, é um filme que explica e tenta fazer você entender por que os filmes de terror têm a Final Girl, os clichês. Então é um filme divertido de assistir. E eu, particularmente, também indico Round Six. Eu acho que Round Six é uma boa série. Tem... Flavinha pode até comentar também, por favor. Tem camadas ali para além da violência. É uma crítica ao capitalismo, é uma crítica a uma sociedade que invisibiliza pessoas, tem crítica ao machismo, tem crítica ao etarismo. Pena que as pessoas só veem a violência em Round Six, porque Round Six está para muito além da violência, tem todo um contexto sociocultural riquíssimo, como todas as séries coreanas, né? Da Round Six, quando eu assisti, é uma coisa chocante, né? Óbvio, mas ali tem, como eu falo assim, tem um enredo, né? Que você consegue ter... Você vê coisas além da violência, né? São todas essas questões aí que você tem muito bem, que envolvem toda a história dos personagens, né? Capitalismo, a questão do dinheiro. Você vê, o jogo foi criado para o entretenimento de pessoas que, né? Assim, dentro da história do filme, né? Que não sabiam ali o que fazer com dinheiro e que a vida já não tinha mais graça, né? Então, assim, Sim, tem esse olhar, né, para essas questões. E sim, é um filme que tem violência, uma série, né? Mas tem sim essas histórias, essas que dão um suporte, né, para você não estar ali só olhando violência. Tem algo mais para você assistir. Sim. A Dani tá falando que seu áudio tá ruim, mas eu ajeito na pós-produção. Aí eu baixo e equalizo o seu som. Então, assim, e Round Six também tem os arquétipos, tá? Porque tem os arquétipos do filme de terror. Então, você tem a menina novinha, que a gente também torce por ela. Você tem o bobo da corte. O protagonista é o bobo da corte, né? Não, sim. Sim, ele é muito bobo da corte. Você tem um cara generoso, o estrangeiro, né? Quem é o estrangeiro? É o Ari. Então você tem todos os arquétipos humanos. O cara violento da tatuagem, aquela mulher que tá junto dele, uma pegada mais sexual. Né? Isso. Os arquétipos da gente. Tem o velho sábio. Tem o velho sábio. Malvado. Então vejam, porque eu acho que vai. Se você não tem preocupação com gore, vejam, porque vale super a pena. Gente, sigam a gente aqui, indiquem a nossa live, né? A gente está fazendo agora, é um feriado, mas geralmente as pessoas vêm muito depois, tá, Flavinha? Então a gente vai botar lá no YouTube, vai deixar aqui
e eu vou extrair o áudio para também botar no podcast. Nossa live também vai estar lá em formato de podcast. E a gente vai ter os cortes das partes mais interessantes, né? Que nós vamos decidir aqui juntas, né? O convidado decide junto comigo. A gente vai fazer o corte para vocês verem. E toda terça-feira a gente vai ter live aqui. Semana que vem vai ser falando sobre videogame, que também é um assunto que dá um pano para manga. E eu quero agradecer demais a presença da Flavinha aqui. Muito obrigada por estar no feriado. Obrigada a você, Ariadne, pelo convite, né? Foi um prazer. E é isso, vamos falando desses assuntos que são tão importantes, né? Que fazem parte do nosso cotidiano e que são importantes de serem falados e abordados. De uma forma menos simplista, porque não é simplista, né? São coisas complexas que têm que ser vistas por várias perspectivas diferentes. Flavinha, eu espero vê-la aqui de novo. Teremos outras lives. Eu faço essas lives para informar e por diversão. Adoro bater papo com gente legal, interessante, falar de cultura pop. Então, eu espero ter você novamente aqui, né? Em outros assuntos. Muito obrigada, meu amor. Muito. E obrigada, gente, a quem passou por aqui, quem vai ver no gravado. Muito, muito obrigada. Deixe comentários e perguntas que Flavinha e eu vamos tentando responder. Tá bom? Beijo. Beijo, gente. Tchau. Antes que o YouTube expulse a gente. Tchau. YouTube não, Instagram. Tchau.